Boa noite a todos. Antes de começar o vídeo, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações, divulgue o nosso pequeno trabalho, porque a nossa intenção aqui é falar sobre a mente do narcisista, de como ele manipula as pessoas e como ele tem a necessidade de usar o outro como vítima, porque ele não vê essas pessoas como pessoas, né? Então o narcisista, ele não tem a capacidade de amar. Será que ele tem a capacidade de amar? Algumas pessoas acreditam que sim, as outras acreditam que não, mas verificamos que o narcisista, ele é totalmente contraditório. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, espere a vinheta. Boa noite a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre um aspecto, né? Se o narcisista, ele ama ou não ama uma pessoa. Interessante que o narcisista, ele age de uma maneira que é totalmente triangular, a grosso modo. Está de acordo com aquilo que ele sente, está de acordo com aquilo que ele fala e aquilo que ele faz. Então, ou seja, sabemos o que o narcisista faz, sabemos o que o narcisista fala e sabemos o que o narcisista sente. Então, por exemplo, pesquisas atuais mostram o que acontece no cérebro do narcisista, o porquê ele não consegue ser totalmente empático, o porquê que ele é uma pessoa que mente, né, continuamente, sabe, é um mentidor voraz, né? Ou seja, vive de mentiras, vive de lapsos e vive de desculpas, né? Então isso faz o seu mundo ser totalmente autodestrutivo, porque nunca condiz as suas atitudes, os seus sentimentos e as suas palavras. Então ele é um ser contraditório a todo tempo, e o narcisista também tem a tendência sempre a falar em terceira pessoa, como se ele fosse, na verdade, o referencial. Mas isso ele faz para poder ele lembrar a si, né, o porquê ele justifica os seus atos. Então o narcisista, ele tem uma maneira de poder ligar e desligar os seus sentimentos, né? Para nós que somos empatas, né, ele ama facilmente, ele entra em raiva facilmente, ele conquista, né, faz love bomb, dramatiza, né, o seu amor, e de uma hora para outra some, né? E muitas vezes a pessoa não entende como o comportamento do narcisista muda tão drasticamente, sabe? Aqui estava chorando, depois de um minuto não chora mais, né? Grita, esperneia, de outra hora ele pega, ele normatiza. Então nós temos a mania de entender a atitude do narcisista como se fosse uma espécie de ligar e desligar, mas na verdade ele faz isso apenas como uma maneira de dramatização. Ele não sente nenhum sentimento, tá? Ele, por exemplo, ele tem falta de empatia, e é até mesmo comprovado cientificamente, né, que perto da região, né, do hipotálamo, né, que é a região que controla os nossos sentimentos, na mente do narcisista, no cérebro do narcisista, há uma certa anomalia. Ele sabe que o outro sofre, mas ele pouco se importa. Ele sabe que o outro é carente, mas para ele pouco se importa. O que ele pensa é o sentimento que ele tem acerca do outro, e não ao outro diretamente. Ele usa o outro como uma forma de obter um benefício, tá? Ele não vê o outro como uma pessoa, ele vê o outro, na verdade, como uma espécie de um objeto a ser usado, né, e ser descartado. Então, por isso que os seus sentimentos são totalmente teatrais.
Ele coloca uma máscara, depois tira e coloca outra. Então ele vai trocando de máscara e muitas vezes as pessoas que não conhecem os narcisistas, essas pessoas não percebem muito bem o quanto que ele troca de máscara com uma facilidade tão grande. As pessoas já que foram vítimas de narcisistas, elas sabem diagnosticar, né, com mais clareza, com mais frieza um narcisista, porque os seus sentimentos mudam muito rápido de uma maneira para outra. Então, esses sentimentos, tá, que ele demonstra de love bomb, esse amor exagerado, na verdade, é uma espécie de manipulação, porque o relacionamento que ele tem com o outro não é uma troca de afeto, mas sim para obter benefícios, tá? Ele apenas vê o outro como um objeto de troca, ou seja, ele dá pouca coisa para essa pessoa, ele acredita que dá praticamente tudo e que ele acredita que deve ser recompensado pelo amor e pelo carinho que ele faz. Então você veja que essa atenção que ele está dando é uma maneira de comprar a pessoa. Não é que ele quer ter algo fixo, é um poder que ele quer ter sobre uma pessoa. Então o narcisista, quando ele, sabe, tem aquele amor exagerado, louco, ensandecido, sabe, cheio de volúpia, cheio de desejo, uma pessoa que é estritamente carente não vai conseguir diagnosticar isso, né? Mas uma pessoa que já conheceu o narcisista, teve relacionamento com ele, ela vai poder verificar que ele faz isso apenas com uma forma de manipulação. Por quê? Porque ele prende essa pessoa emocionalmente, e quando ele pede um favor e se a pessoa não faz, ele dramatiza. E essa pessoa, ela sofre gaslighting, né? E ela começa a rever os seus sentimentos. Puxa, mas ele faz isso mesmo, né, comigo, ele me dá atenção, me leva para passear, é tão carinhoso, me dá flores, eu não devo fazer isso com ele. Então você veja que ela fica com medo, na verdade, de deixá-lo triste e de deixá-lo magoado. Então essa já é uma forma de manipulação, porque essa pessoa que está na mão do narcisista, ela vai perdendo a sua identidade própria, ela vai perdendo a sua autonomia, né? Ela vai perdendo a sua independência emocional, mas ela se torna totalmente dependente da opinião do narcisista. Então, quando o narcisista ele trai, viu, ele sempre vai justificar o fato dele trair. Por quê? Porque o narcisista, ele é um traidor, contumaz. Ele trai toda hora, a todo momento. Ele utiliza pessoas como se fossem camisa. Ele sempre vai justificar essa traição. O porquê? Porque ele tem a mania de idealizar a pessoa com que ele se relaciona. E se essa pessoa, por exemplo, lhe dá uma certa frustração, essa é a desculpa dele, ele vai começar a trair. E quando a pessoa pergunta por que atrai, aí ele vai começar a fazer seus jogos mentais, ou gaslight. É porque você não me dá atenção, porque eu te chamo para sair, você sempre tem tempo para suas amigas, ou para os seus pais, ou para os seus amiguinhos, mas nunca você tem tempo para comigo. Então, o narcisista, ele sempre se relaciona com os outros mediante jogos mentais, tá? Ele não ama, ele mimetiza aquele que ama. Ele é um manipulador. Ele manipula o sentimento daquela pessoa para ele poder utilizar e satisfazer o seu ego. Então, o amor para o narcisista, ele é totalmente prático e descartável, porque ele abusa da pessoa e a coloca em escanteio. E depois, quando essa pessoa ela vai cobrar, ele vai jogar esses artifícios, o porquê ele trai, o porquê ele mente, o porquê ele some, porque ele é um ser totalmente, na verdade, mentiroso, ele é um ser enganador, ele é um ser manipulador, tá? Então ele sempre idealiza o outro dentro do mundo dele. E quando essa pessoa idealizada não satisfaz os seus desejos, ele faz aquilo que ele tem vontade. Porque o narcisista, na verdade, ele sempre faz aquilo que ele tem vontade. Ele não vê o outro como uma pessoa. Ele apenas vê o outro como um objeto a ser usado e a ser descartado. Então o narcisista praticamente
finge que ama, ele usa o sentimento apenas como uma forma de manipulação, tá? Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e se inscrevam e apoiem o nosso pequeno trabalho. Eu conto com carinho, viu, e a ajuda de todos, e até a próxima.